Bom, começando de novo, gente. Obrigado a quem chegou no horário ali. A gente está começando de novo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O Papo de Negócio, toda semana tem um papo mais descontraído. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai responder um conjunto de questões que foram pré-estipuladas no papo de hoje e os nossos membros da bancada não vão fazer um papo solto, cada um vai ter um tempo, a gente cronometrou um tempo de 3 minutos para cada resposta. O pessoal que está no chat também vai poder participar com a gente, trazendo respostas e não perguntas hoje, respostas. Antes de começar o papo, agora que está todo mundo nos vendo, solta a vinheta, Locoselli. Estamos de volta e hoje o papo é a respeito da análise de negócio pós-Covid. Tem uma galera forte bombando aqui no chat. Deixa eu dar uma boa noite para vocês aqui. Jefferson está com a gente, Ronaldo Pi, Tonini, Wagner Shimaburo, Rico Mader, Ronaldo Pita, já falei dele. Espero que a gente consiga aí, né? Eu estava apresentando a Denise aqui, vou continuar apresentando a Denise Barroso, cofundadora da Aplique CCO, 16 anos de experiência no mercado com estratégias de negócio para empresas públicas e privadas. O Anderson Carvalho, estrategista de dados com experiência em arquitetura de soluções em TI. E o Alexandre Magno Vasques Melo, atua em consultoria desde 1980, com foco atualmente em gestão de processos e experiência do cliente. Esses convidados de hoje vão responder a 3 perguntas que estão aqui atrás. A primeira pergunta, a primeira questão é quais competências serão demandadas pelas corporações ou organizações para fazer frente a essa situação da pandemia? Quem deveria exercer essas competências? A segunda questão é se haverá uma revolução na forma de ensino em todos os níveis. E a terceira questão é como é que a gente faz para reinventar a audiência presencial quando o online está se mostrando substituindo muito bem. Nós vamos começar com a primeira questão e eu gostaria de convidar o professor Locoselli para responder essa para a gente. Locoselli, quais competências serão demandadas pelas corporações ou pelas organizações, pelas empresas, para fazer frente a essa situação e quem é que deveria exercer essas competências? Boa noite a todos. É interessante, essa pergunta tem tudo a ver com 2 papos que eu fiz o ano passado. No ano passado, o primeiro papo eu fiz no dia 28 de agosto e o segundo papo no dia 18 de setembro. Um foi complementar do outro. Fiz uma primeira parte em agosto, a segunda parte em setembro. E o tema era competências essenciais para o sucesso, que foi um artigo escrito pelo IIBA, onde é que ele trazia as competências que a transformação digital estava impondo aos analistas de negócio. Inclusive, eu sugiro que vocês, quem não assistiu, pode assistir esse papo lá no canal, está lá disponível. E entrando no site do IIBA, no evento do dia 18/9, que foi esse papo sobre as competências essenciais para o sucesso, a segunda parte, lá tem um PDF que vocês podem baixar com 3 mandalas que eu apresentei. Eu apresentei naquele papo, essas mandalas traduziam exatamente as competências e as práticas associadas a essas competências, né? E eu acredito que aquilo foi, sei lá, se foi um presságio do que iria acontecer com o Covid e tudo mais, porque a transformação digital se acelerou. Com o isolamento, as pessoas tendo que ficar em casa,
A transformação digital das organizações que já vinha acontecendo num determinado ritmo se acelerou. Hoje é comum a gente falar em home office. E até então era um negócio que era muito medido, nem toda organização deixava o trabalho ser feito em home office. Agora não, está todo mundo em home office, né? Então isso acelerou alguma coisa que ia demorar mais para acontecer. Então aquela previsão de competências, ela está valendo. Vale a pena vocês resgatarem aquilo e só para falar para quem ainda não viu e trazer antes de vocês verem, o empatizar com o cliente é a primeira competência. Empatizar com o cliente é empatia, você estabelecer essa relação de sentir o sofrimento dele e além de só a experiência dele, mas a solução mesmo do problema, visualizar o resultado que você vai buscar, apossar-se do produto, virar dono do produto, já foi. Não vai dar para falar tudo. Maravilha. Mas se vocês quiserem ver o detalhe, tá lá naquele PDF, tá? A gente criou o código aqui, tá? Pra gente falar. Quando acabar o tempo, dá um alerta aqui, demais. Né? Tinha mais 3 páginas aqui para eu falar, não deu. Mas tudo bem. Eu vou convidar agora a Denise Barroso para responder a primeira questão. Denise, quais competências serão demandadas pelas corporações, pelas organizações, para fazer frente a essa situação que a gente vive de pandemia? E quem é que deveria exercer essas competências? Oi, gente, boa noite, tudo bem? O que eu vejo muito é o sair da ideia de precisa mudar rápido para se adaptar, para o executar a mudança rápido e se manter dentro do mercado. Né? Então, o que a gente viu aí nesses últimos tempos? Como o Locoselli falou anteriormente, a gente saiu do algo que era improvável ou pode chegar algum dia para algo que vai mudar daqui para amanhã. Então, a gente começou a perceber que o que as empresas realmente precisam para se manter agora, né? Quais são as competências que elas precisam ter? Elas precisam entender os clientes, elas precisam identificar os erros de processos e negócios que elas têm, elas precisam identificar realmente quais são as mudanças que vão necessitar serem feitas após esse retorno, mudanças que não vão precisar ser feitas, porque nem tudo aquilo que foi buscado nesse momento de reclusão social, né, do presencial, vai realmente precisar ainda continuar. Né? Então, a experiência, a comunicação, o envolvimento entre as empresas e os clientes, isso foi visto que é extremamente necessário. Tá? E a questão de higienização, organização, cuidados com o próximo, isso vai fazer com que a questão de readaptação. E quem que vai precisar ou que deveria exercer todas essas competências de se antecipar às necessidades do processo, se antecipar às necessidades dos clientes, são as pessoas que estão dentro da organização, que são os clientes internos, e esses clientes internos, eles precisam entender o negócio atual, o como vai ser, né, essa nova necessidade do cliente após esse retorno, para eles terem uma melhoria dentro do processo de negócios deles, através de criação de projetos para entrega de um novo valor para o cliente, além daquilo que ele já entregava. Então, assim, essa responsabilidade não vai ficar só de uma área, ela vai ficar para todas as áreas, independente de ser financeiro, independente de ser atendimento ao cliente, independente de ser um suporte, independente de ser uma área de qualidade. Então, essa nova percepção do mercado, ela tem que ser exercida por todas as áreas, independente do cargo, de ser diretor, gerente, analista, né? Então, o que eu vejo muito é, ou você
continua na mudança rápida para se adaptar ao novo modelo de mercado e de atendimento aos clientes, ou então você vai cair fora. Muito bom, ó, a pinta. Muito bem. Gostaria de convidar o Anderson para responder a mesma questão. Anderson, quais competências serão demandadas pelas corporações e organizações para fazer frente a essa situação da pandemia e quem deveria exercer essas competências? Ótimo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu vejo o seguinte, eu entendo que essas questões da pandemia, de isolamento, né, é apenas um motivador, é uma ponta do iceberg. O meu pensamento é que, de alguma forma, isso veio para impulsionar o que já temos no mundo moderno, entendeu? O que acontece hoje no nosso dia a dia, seja na comunicação, seja na informatização, seja na produção de bens de consumo. Então, o que acontece? Eu vejo que, como a Denise colocou muito bem, a gente precisa voltar um pouco, né? Voltar um pouco para o berço. Acho que precisa, as competências, como bem falado na questão, seria mais o quê? As soft skills, né? Isso significa que, dentro da organização, eu vejo que o RH, mais do que nunca, ele precisa existir de verdade. Ele precisa entender de dentro os clientes internos e fora também são os clientes que se envolvem com a empresa. A gente vive hoje uma quarta geração, né, que é uma geração digital, uma geração que demanda empatia, como o professor Locoselli falou muito bem, uma geração, inclusive, que tem muitos transtornos mentais, seja ansiedade, depressão, surto, uma geração de máquinas, robôs, bots, inteligência artificial. Então, assim, independente disso tudo, independente de toda essa revolução digital, temos pessoas envolvidas. Então, se a gente vê várias discussões que estão ocorrendo aí em algumas entrevistas na internet, né? A gente vê assim que alguns pensadores, alguns estudiosos, eles preditam que teremos ainda outras pandemias. Assim, vejo que, no caso das empresas, os gestores precisam trabalhar com seus funcionários um trabalho mais de autogestão, né? A empresa precisa verificar que essa rotina de você ir para o trabalho já ficou em desuso antes da pandemia. Você pensa que é um absurdo, eu sempre achei isso, eu sempre achei um absurdo o tempo gasto que você tem para ir para a empresa. Você pegar um ônibus, ou utilizar um transporte público, seja qualquer, ou estar no trânsito, não é mais necessário isso para questões onde você pode resolver online. Você pode utilizar esse tempo que foi perdido pensando de forma mais crítica numa necessidade melhor do seu negócio, ajudando o seu cliente numa melhor experiência na sua empresa, seja ela qual for, pequena, média, grande. Então, assim, eu vejo que é um momento da gente repensar, né? Não como uma tendência, mas sim como uma realidade. Então, eu vejo até como bons olhos, tirando todas essas questões de morte causada, doença, né? Tirando um pouco de lado essa questão aí que é muito triste, eu vejo até como positivo esse momento que a gente tem de refletir a forma como que a gente deve trabalhar daqui para frente. Legal. Eu vou passar a pergunta para o Alexandre, mas convido também aí o pessoal que está nos acompanhando no chat, quem quiser colocar alguma coisa, no final da rodada, eu leio os comentários que vocês tiverem postados ali, tá? Alexandre, quais competências são demandadas aí? Estava serão, já mudei, são, né? Porque nós estamos vivendo isso. São demandadas pelas corporações e organizações para fazer frente à situação que nós estamos vivendo e quem deveria exercer essas competências. Nós, como consultores, eu acho que aqui na mesa tem 5 consultores, 5 representantes, a gente está sempre antenado, né, com o que está acontecendo e está tentando convencer as organizações a dar atenção a algumas coisas que a gente acha que é importante, que vão ser demandadas, e elas muitas vezes não conseguem ver porque elas estão enterradas no dia a dia, né? Eu digo que as empresas são grandes submarinos, elas estão sempre cercadas de água o tempo todo. Só que essa água é trabalho. E nem sempre as empresas conseguem colocar o periscópio para fora do submarino e ver o que está acontecendo fora, né? Então, a gente vem matraqueando
no ouvido das empresas, chamando atenção para algumas coisas importantes. Eu acho que o que está acontecendo agora vai ajudar as empresas a se conscientizar de algumas coisas que estão sendo faladas já há algum tempo. Se fala muito do tal do VUCA, né? Do mundo VUCA, que é um mundo mais incerto, mais volátil, mais complexo e ambíguo. O que aconteceu de uma hora para outra foi isso, né? A gente dormiu com um mundo e acordou com outro mundo. E que demandas, então, a gente precisa e que competências a gente precisa rapidamente assumir? São competências organizacionais. A primeira é a empresa ter a prontidão para a mudança, né? As coisas vão mudar em tempos cada vez mais curtos. A segunda coisa é a agilidade, mas entendendo a agilidade como a capacidade de reagir a mudanças no ambiente, tá? Não é fazer as coisas mais rápido, é se adaptar mais rápido. É a agilidade no sentido de adaptabilidade. E a terceira, que eu acho que é a mais importante, talvez, é a competência gerencial, né? Geralmente, a gente não tem gerenciado, tem deixado o dia a dia acontecer e só resolve os problemas. A gente tem que gerenciar no sentido de estabelecer objetivos, né? O que aconteceu nesses últimos 2 meses foi mudar o mundo de tal forma que alguém teve que definir o que ia ser a empresa daqui para frente. Tinha que se definir claramente quais são os objetivos. E, fundamentalmente, mobilizar as pessoas para conseguir construir uma solução no menor tempo possível. Essa capacidade de mobilização vai ser cada vez mais importante. E o terceiro aspecto da gestão, que é fundamental, é a medição. A gente media de um jeito, vai ter que medir de outro. Ou não media de um jeito, agora vai ser pior, porque como as coisas mudaram, eu não sei em que direção eu estou indo, não sei se eu estou indo bem ou mal. Então, saber medir, saber estabelecer objetivos, saber mobilizar e criar um ambiente e uma mentalidade de prontidão para a mudança, para mim, são as grandes competências organizacionais. Então, eu não vou dizer quem é que deve ter essa competência. A organização tem que tê-la. Muito bom. Muito bom. Nem precisei suar o sininho. Olha que beleza. Eu sou aqui. Eu fui muito parecido à maneira quando eu pensei sobre essa questão com você, Alexandre. Eu também pensei muito, mas eu foquei muito no que muda. Porque, assim, a agilidade já era uma necessidade. O mundo VUCA já era antes da pandemia. Talvez a pandemia acelerou isso. O que a pandemia trouxe para a gente é esse trabalho remoto. Eu acho que essa é uma mudança que a gente não tinha essa exigência de trabalho remoto. Tinha uma tendência, não uma exigência. E o trabalho remoto, ele leva para todo profissional que ele faça a sua autogestão, porque não tem ninguém no pé dele, né? Então, essa é uma competência que todo mundo tem que ser hoje capaz de fazer, saber o que você vai fazer. Para os gerentes, eu tenho até dó, né? Porque eles estavam acostumados a cobrar que o cara entrasse na hora e saísse na hora, né? E hoje, uma competência que os gerentes têm que ter é saber gerir por resultados, cobrar resultados, esperar resultados. E resultados precisam ser medidos. E aí você falou muito bem, como é que a gente mede isso? O cara não está aqui trabalhando, eu contava quantas horas ele passava sentado na mesa dele. Agora não tem mais esse indicador. Como é que eu meço? E aí, pessoal de governança vai ter que trabalhar muito bem. E eu acredito que os analistas de negócio têm um papel importante dentro disso aí, mapeando um pouco o que é valor, como é que eu meço resultado. O pessoal de infraestrutura está trabalhando muito para garantir que a gente possa acessar e que a gente esteja conectado. Quem trabalha, o pessoal de segurança, acessos remotos, como é que se acessa. Então, esse trabalho remoto deu tudo isso. No meu caso, pessoalmente, que sou professor, as pessoas estão tendo que aprender de dentro de casa. Então, ensino à distância, como se ensina, como é que a gente cria mecanismos que sejam interessantes para que as pessoas queiram assistir os cursos. Acho que essa é uma dependência nossa. E para os estudantes, que são todas as pessoas que estão querendo aprender, inclusive nós mesmos, como é que a gente aprende com autocapacitação, não necessariamente aquela sala de aula que eu entro. Eu coloquei mais algumas outras coisas, como competências exigidas, a perda de coesão no trabalho. As pessoas tendem, como está cada um na sua casa trabalhando, eu acho que a gente tem que ter alguma maneira de garantir que essas pessoas estão alinhadas, e eu acho que o papel do analista de negócio
é importante mostrando a visão, dando um sentimento de qual é o produto, para onde a gente está indo dentro dos projetos onde ele participa. Tem a parte, na hora que a gente começar a voltar para a empresa, da organização do ambiente de trabalho com segurança. As pessoas vão estar com medo das coisas. E a gente vai precisar definir um monte de normas. Como é que se faz reunião, como é que se entra no elevador. Eu acho que os analistas de negócio que forem bons em escreverem regras de negócio podem ajudar a organização a estruturar isso daí. E a última competência que eu coloquei, acho que ninguém comentou sobre ela, é luto, tá? Muita gente vai perder gente na família, vai perder gente muito próxima, e a gente vai ter que exercitar a empatia. Na hora que a gente for se reunir com outros profissionais, ter essa empatia, essa sensibilidade para tratar essa questão. Dentro da turma do chat aqui, deixa eu pegar ali, o Tonini colocou que talvez seja necessário, num primeiro momento, um pouco de paciência. Paramos de forma rápida, mas o retorno tem que ser com calma. Boa vontade, respeito, com velocidade das pessoas. Então, a gente não vai fazer uma transição. Amanhã acabou a guerra e a gente comemora. Não vai ser uma guerra que acaba de uma vez. A Tânia concordou com o Tonini, equilibrar a vontade de realizar com muita calma para uma nova forma de nos apresentarmos. Deixa eu ver quem mais. O Ronaldo Pi falou para o Alexandre. Realidade, afogados no trabalho atual para sobreviver para o dia seguinte sem conseguir pensar na mudança. Então, está falando dessa questão da mudança. O Jonas gostou da analogia de submarino. O Alexandre, como sempre, é muito assertivo. Parabéns, Alexandre. O pessoal está gostando aqui. O pessoal elogiou também a Denise em cima do tempo ali da Pinta. O Anderson também foi em cima da Pinta. Tá? As pessoas gostavam do home office, está dizendo a Angélica, mas de forma alternativa, como modelo full-time de home office, isso está mexendo com o psicológico das pessoas. Então, concordo que a inteligência emocional é muito interessante. Eu estava outro dia conversando com um amigo de Portugal, ele falou, eu quero ir embora. Ele tem 3 crianças pequenas em casa. Ele falou, não quero trabalhar em casa. Poder ir para a empresa era uma folga que eu tinha. Né? E o Tonino está reforçando a questão da paciência, respeito e exercitar a empatia é muito legal. Eu vou mudar para a questão número 2 aqui. Questão número 2, essa aqui. Não, essa é a terceira, a 2. Essa? Tenho 2, questão 3 e não tem a 2? Vem nessa aqui que tem todas. Tá lá. A questão número 2 haverá uma revolução na forma de ensino em todos os níveis? Denise, você poderia começar respondendo essa daqui da forma de ensino? Você acha que vai ter uma revolução? Vamos lá. Eu acredito que nem todas as pessoas e nem todos os níveis estejam prontos para uma realidade em trazer tudo para o online, tá? Então, vamos olhar para as crianças e vamos olhar para adultos. Se você olha para o patamar criança, por mais que elas adorem a questão de estar em frente a computadores, em frente de tablet, essa diferença de você estar no contato e no convívio com outras crianças para entender o que é um relacionamento entre elas, né? A questão do físico, do toque e a forma com que a professora está ali ministrando e organizando é bem diferente do online, tá? Na minha percepção, isso vai acontecer para alguns setores, né? E para algumas pessoas. Exemplo, algumas empresas já estão trazendo todas as adaptações de treinamento para o online, né? Contratando pessoas para deixarem esses treinamentos online e fazendo gamificações em cima da utilização da plataforma e também do aprendizado dos colaboradores. Então, isso, dentro dessa percepção de uma forma de gamificação, né? Dentro de pessoas que tenham um porquê de fazer aquilo, eu acho que realmente pode chegar a ter uma adaptação maior nessa questão de revolucionar, né, o ensino. O que eu vejo? Tá? O ensino ele vai ser alterado para o modelo de percepção necessário. Como assim? O que realmente já está sendo feito, o que cada um mais gosta. Então, o que a pessoa pretende lá no futuro? Então, a gente já vai começando a se equilibrar para aquilo que a gente realmente quer atuar como profissional.
né? Então, haverá sim essa revolução, mas eu não acredito que tudo que era presencial vá passar a ser de uma forma online, né? Então, acredito que essa mudança ela seja necessária para todos os modelos de ensino, né? Uma forma de uma nova experiência, uma forma de mostrar na prática, tanto que os cursos tecnológicos, eles ganharam aí um mundo bem rápido, né? Por quê? Porque eles são altamente práticos referente a cursos tradicionais de faculdade, né? Então, eles quebraram algumas etapas e eles estão trazendo muito profissional para o mercado, mas numa fase aí mais experimental. Gostei desse sininho, não. Não gostou do sininho, não? Quiser completar, pode terminar. Vai falar que é múmia paralítica. Paralítica. Mas eu acho, sim, que está rolando uma revolução na forma de ensinar e na forma de aprender, mas eu não acredito que vá virar tudo 100% online, porque existem padrões de aprendizado diferentes. Muito bom, muito bom. Anderson, o que você acha? Haverá uma revolução na forma de ensino em todos os níveis? Eu não vejo assim como uma revolução, pelo seguinte, porque independente da pandemia, a gente já tem acesso à informação como não tinha antes. E eu fiquei pensando hoje o dia inteiro sobre essa questão, porque assim, se eu voltar, por exemplo, para minhas aulas, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, eu lembro que poucas as vezes, olha, de verdade, poucas as vezes eu vi a necessidade de estar na aula. Hoje mesmo, quando eu vou procurar um curso, eu já pergunto, tem curso EAD? Se não tem, é um critério para mim. Esse é o meu caso, obviamente. Eu entendo que em todos os níveis, não. Por quê? Como a Denise até bem colocou, existe uma necessidade, uma sensibilidade do professor passar o conhecimento. Porque hoje, nesse mundo Google-like, você tem transferência de informação, mas não tem transferência de conhecimento. Então, o que acontece? Eu acho que o professor também precisa se reinventar no sentido de criar um aluno mais crítico, mais analítico. Eu vejo, por exemplo, as aulas de história. Eu nunca, na minha vida, tive uma aula de história decente. Eu nunca tive. Eu fui ter uma aula decente de história vendo YouTube, vendo filme, depois discutindo com outros amigos, onde tem uma interação lúdica. Veja, com um caderno e uma caneta, você faz um doutor. Com papel, uma caneta e internet, você faz o quê? Um PhD, cara. Entendeu? Você consegue pesquisar informação de forma mais rápida. O que precisa para o aluno, principalmente, é ter 3 coisas que eu penso. Organização, foco e disciplina. Você encontra coisas assim na internet de graça, ou então quase de graça. Então não existe mais essa desculpa, né, de que não tenho acesso à informação. Você sempre dá um jeito. Putz, tem até café com internet de graça. Enfim, quando você quer, você resolve. Então, assim, eu acho que o que precisa mais é formar pessoas críticas, até para subir de nível, até para aproveitar essa nova onda que tem de informação, de conhecimento, e fora as questões de que as profissões, elas mudam. Meus filhos, por exemplo, que estão no ensino médio, eles vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que tem que fazer meio que uma junção aí do professor, porque a questão não é só professor e aluno, é social, é da sociedade em si. Então, eu não acredito numa revolução. Não acredito. Eu acho que vai dar apenas continuidade ao que já temos hoje aí na internet e por aí vai. Bom. Alexandre, você acha que haverá uma revolução na forma de ensino em todos os níveis? Eu queria fazer um link com minha resposta anterior, que é o seguinte, o link. As coisas estão aí, né? E a epidemia está servindo como um grande catalisador. Para muitas pessoas, algumas coisas que estão acontecendo já são conhecidas. Para outras pessoas, o que está surgindo, o que está sendo colocado em prática, elas ouviram falar, mas não estavam convencidas. Então,
abraçando as mudanças até por falta de outra alternativa. Então, a educação ela tem sido questionada há muito tempo pelo modelo massificador que ela pelo qual ela vinha sendo ministrada, né? Uma coisa importante que a Denise falou é o seguinte: adultos e crianças aprendem de maneira diferente. Então, a primeira coisa que eu preciso considerar é achar a melhor forma para ensinar os adultos e a melhor forma para ensinar as crianças. Se a questão da autogestão no trabalho, agora em home office, é importante, imagina uma criança que está estudando sozinha. Ela não tem a capacidade disso. Enquanto os pais estiverem em casa podendo orientar, a coisa vai funcionar. Mas no momento que os pais forem trabalhar, e alguns pais não estão querendo voltar para trabalhar porque as aulas não voltaram ainda, então não tem com quem deixar a criança, você tem que tratar isso de uma maneira diferente. Então, o que eu acho que está acontecendo tem várias alternativas diferentes, a gente está experimentando algumas delas mais fortemente agora, está abraçando algumas dessas alternativas mais fortemente agora, e vamos sair dessa pandemia podendo colocar as soluções ligadas aos problemas adequados. A gente tinha uma única solução, que era massificar. Estava errado, porque a gente não tinha um único problema. Né? O problema de ensinar a criança é diferente do problema de ensinar adulto, que é diferente do problema de ensinar as pessoas que têm mais iniciativa. E o que o Anderson falou é muito importante, quer dizer, quando você está tendo uma fonte de informação, lendo um livro ou vendo o Google, isso é transferência de informação, não de conhecimento. Alguém tem que estimular a aplicação daquela informação para, quando ela for efetivamente aplicada, a gente ter um conhecimento. Né? Eu acho que vai ter uma mudança, mas muito mais no sentido de adequar as soluções aos problemas. Sair de uma solução única, ir para soluções diversas, podendo aplicá-las no momento mais adequado. Muito bom. Locoselli, o que você acha? Você acha que vai haver uma revolução na forma de ensino em todos os níveis? Revolução, não sei se é o termo. A mudança já aconteceu. Quer dizer, não teve jeito, aconteceu. Eu gostaria de resgatar um pouquinho o que estava acontecendo. Eram discussões longas que já vinham acontecendo há décadas, na verdade. Né? O ensino, lá atrás, na Grécia Antiga, era um ensino que não tinha turmas, formação de classes. As pessoas se juntavam e ali era passado o conhecimento, eles aprendiam no seu ritmo, cada um num ritmo, aprendendo aquilo que sentia mais apropriado a ele, né? E a coisa era bem solta. A forma como hoje a escola é, até então a escola foi, ela surgiu com a Revolução Industrial, onde é que, junto com a produção feita na indústria, a formação das pessoas para trabalhar naquela indústria era necessária. Então, foi criada uma forma de ensino que preparava 80% daquelas pessoas para um trabalho manual, fazer um trabalho na fábrica. E 20% que era um trabalho especializado, que exigia um conhecimento mais avançado. E isso veio se perpetuando desde a Revolução Industrial, sem grandes mudanças. Nós já estamos na quarta revolução, né? E essa quarta revolução industrial já estava exigindo mudanças, já estava o desenvolvimento do EAD na maioria das faculdades, inclusive para cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, já era uma coisa que estava acontecendo. Né?
acho que estavam tateando a forma adequada de fazer isso, ainda não estava na forma ideal. E o que aconteceu com a pandemia é que acelerou, como todo o resto, acelerou esse processo. Aí virou a chave, todo mundo tem que fazer EAD. E aí vamos esbarrar numa série de problemas, uma infinidade de problemas, como os que a Denise colocou, né? Das crianças é fundamental o contato, a convivência, o desenvolvimento social da criança vai acontecer nessa fase, de 2 a 7 anos, onde é que ela está ali aprendendo a conviver com outras pessoas. Se você não dá esse processo nessa idade, ela vai ter muita dificuldade de adquirir isso em idades posteriores, certo? Então, a revolução já aconteceu, se a gente pode falar, mudança, e a mudança já aconteceu, não acho que será uma revolução, vamos engatinhar muito, vamos tatear muito nas formas, e eu acredito que um pouquinho mais para frente essa coisa assenta e tudo se encaminha para uma normalidade. Fabrício, só deixa eu dar um aviso, eu coloquei, está lá no evento de hoje, uma mandala também. A turma já percebeu que eu gosto de mandalas, né? É sobre tecnologia aplicada a planos de ensino, preparação de aulas e tudo mais. Tá? Isso está onde, Locoselli? Está na descrição Está lá no do evento. YouTube? No evento tem um PDF. Ou no site do IIBA? No site do IIBA. Ok, então para quem não sabe, entra iiba.org.br, eventos, procura o dia de hoje, vai encontrar esse evento aqui registrado lá, e lá tem o material que está disponível, então. É isso aí. Legal. E todos os nossos eventos do IBA Brasil ficam disponíveis lá para quem quiser consultar depois, tá? Tudo bem. Sobre a revolução, eu concordo com vocês. Na verdade, a pandemia só acelerou uma revolução que já vinha acontecendo. Eu acho, sim, que é uma revolução, que está mudando isso muito forte, mas eu acho que o Covid acelerou, porque o mais difícil não é mudar o aluno, é mudar o professor. O professor que não sabe dar aula à distância e está acostumado com o modelo, os professores estão se virando para montar aula online, para montar vídeo. Para as pessoas, para todos nós, eu acho que aprender, e o Anderson falou muito bem, você entra no YouTube e vai assistir uma aula de história. Putz, depois entra lá, Anderson, no site chamado, no canal chamado Buenas Ideias, Fernando Bueno. É um professor de história excelente, é uma delícia, eu fico assistindo sem ter um motivo, não vou ter prova nem nada, mas é porque é tão gostoso aprender. E isso de tornar a aula gostosa aprender, eu acho que nós estamos tendo que aprender a fazer vídeo. E aí, quando a gente olha em ensino, eu tenho visto 3 modelos diferentes que tinha no físico e a gente está aprendendo a fazer no online. A aula em si, que é o conteúdo, que no físico você poderia pegar o livro, você não precisava nem ir na aula, ler o livro. E no online nós estamos fazendo vídeo, e é muito legal o vídeo, é rápido, ele é fácil, mas digerível, né? O ensino, o estudo, isso para o individual. Para a aula, que é o professor explicando, a gente tinha sala de aula no físico e agora nós estamos usando videoconferência, como o Zoom, que nós estamos usando, e outros recursos que nós estamos aprendendo a fazer. E para atividades em grupo, que em sala de aula você colocava todo mundo junto para fazer alguma coisa, nós estamos aprendendo ainda como é que a gente usa ambientes colaborativos das pessoas poderem fazer isso virtualmente. Eu acho que falta ainda um pouco mais da gente aprender, saber usar isso aí. Eu entendo que o ensino à distância mescla um pouco dessas 3 coisas. O vídeo, a reunião do todo mundo junto, com o professor explicando, tirando dúvidas, e algumas atividades colaborativas nós estamos aprendendo como fazer. Deixa eu ler aqui os comentários da turma lá no chat. Vários comentários aqui. O Tonini falou 2 coisas que eu acho que são relevantes. Nem todos têm acesso aos recursos modernos de tecnologia, especialmente os mais pobres. Então, na verdade, essa revolução ela demanda uma revolução também de infraestrutura e de acesso. E 2, como tirar o computador de crianças, fazê-las brincar fisicamente, porque a molecada gosta, na verdade, de jogar o videogame.
E aí essa é uma questão. A Denise concordou com o Tonini, nem todos têm acesso ao modelo tradicional, será mais difícil sem ter essa tecnologia. Por outro lado, se a gente pensar como governo, é mais fácil dar um computador para a pessoa do que criar uma escola, tá? Então, pode ser que se a gente evoluir nesse modelo, a gente consiga dar mais acesso à informação mais deslocada. Isso é muito bom. O Ronaldo falou, em vários segmentos do ensino, a interação pessoal é intrínseca, aprender a interagir, interesse, respeitar o espaço e ações das reações, um pouco do que a Denise estava falando, a necessidade do contato físico, principalmente para os mais pequenos, mas acho que para todo mundo faz falta. O Paulo Rogério, acredito numa evolução, não revolução, evolução, não só em aulas presenciais, mas o próprio ensino à distância vai ter que evoluir, tornar-se mais interessante e efetivo. A Angélica, já tínhamos disponível, mas agora as instituições se adequaram forçadamente para o ensino à distância, como o Locoselli tinha comentado. Muitos desses ensinos que antes já eram possíveis, mas que não eram feitos, agora estão tendo que se virar e fazer. A Tânia falou disciplina, organização e foco, mas incluiria equilíbrio em todas as atividades e papéis desempenhados no mesmo local físico. Profissional, professor, aluno, equilíbrio é a palavra-chave. E é isso aí, o Tonini gostou da ideia da massificação que o Alexandre tinha colocado. Muito bem. Vamos passar para a terceira e última questão. A nossa terceira questão, essa acho que eu consigo colocar ela aqui, está na tela. Terceira questão. Como reinventar a audiência presencial quando o online substitui muito bem? Anderson, você pode começar. Aliás, o Anderson começou a última, né? Não, a Denise começou a última. Anderson começa essa. Beleza. Vamos lá. Eu acho assim. Primeira questão é o seguinte: quando precisa ser presencial, né? Porque, assim, se for essas situações bem triviais, de reunião, essas coisas assim de trabalho, eu não vejo necessidade. Eu vejo até, eu tenho até uma experiência própria do meu trabalho. Às vezes você tinha uma reunião aí de 1 hora e não dava 1 hora. Era 1h30, às vezes até 2, porque entrava um assunto e tal. E uma coisa ia embolando outra e era difícil. Às vezes era difícil achar sala, era complicado pra caramba. Hoje não, hoje é uma facilidade enorme de achar as pessoas. Não tem problema de sala. Reunião de 1 hora, muitas vezes se resolve em meia hora, 40 minutos. O cara coloca lá, compartilha o PowerPoint e resolve. Entendeu? Se o cara se estende muito, bate o sininho. E acabou. As empresas estão até mais produtivas. Entendeu? As empresas estão até mais produtivas nesse período. Estão mais produtivas. Isso é fantástico. Agora, quando você precisa de uma audiência, o que você tem que fazer? É o que acontece hoje no YouTube, nessas aulas online. É o que está fazendo aqui agora, é criar situações lúdicas, onde você precisa de uma experiência, elevar sensações, de repente mostrar um produto, onde você tem que captar uma percepção mais próxima da pessoa. Nesses casos, o online nunca vai substituir. Tem uma outra coisa interessante também. Se a gente olhar, por exemplo, o Manifesto Ágil, quando ele fala assim, pessoas e interações, mais do que processos e ferramentas. Eu acho isso fantástico. Entendeu? Isso se resolve na autogestão, na conversa. Quantos problemas não são resolvidos de forma colaborativa, muitas vezes no café? Isso a gente perde. Por exemplo, a gente poderia estar aqui, bater um papo agora num bar. Terminou a reunião, nem que seja da mesma forma que está sendo feito aqui online. Terminou a reunião, às vezes eu posso pegar uma carona com o Locoselli, de repente a gente vou para o metrô, começa a bater um papo com outra pessoa, entendeu? Tem outras interações que no online não tem. Eu acho que essa é a falta que não substitui, apenas nesse sentido. Agora, de resto, tem que ser tudo online mesmo. Esse negócio de você sair de casa, às vezes de um prédio para o outro, onde uma empresa mesmo são 3 prédios, tem que ficar pegando van de um prédio para outro, cara, você é improdutivo. Tem muita energia que dissipa com isso. Então, isso, na minha visão, não funciona e eu achei maravilhoso. Muito bom. Alexandre, o que você acha? Como é que a gente tem que reinventar a audiência presencial quando online substitui muito bem, sem vários custos aí, dores de cabeça, como o Anderson citou? Fabrício, quando eu li essa pergunta, a interpretação que eu dei foi para negócios que precisam de audiência presencial,
que estão sendo comprometidos, porque hoje não dá para você fazer isso. Como é que ficam os cinemas? Como é que ficam os teatros? Como é que ficam os jogos de futebol e etc. E se a gente olhar, se está tentando manter a audiência por uma razão importante que a gente precisa levar em consideração, que é algo que também está mudando, está sendo mais uma coisa sendo catalisado pela pandemia, que é o seguinte: a nossa infância foi diferente da infância dos nossos filhos. E os psicólogos não sabem ainda o que vai ser essa geração. A gente não teve tempo para avaliar o que se perdeu, o que se ganhou com as novas formas de interagir, com falar muito com virtual, etc, etc. Então, o que está acontecendo? Dá para ver jogo em casa? Dá para ver cinema em casa? Dá. Teve um filme que estava pronto e não pôde ir para o cinema, eles tinham gasto muito dinheiro já, tinham gasto, inclusive, publicidade, não vou lembrar o nome do filme agora. E eles colocaram diretamente no streaming. Tá? E ganharam muito dinheiro. E isso criou uma tensão no mercado, porque os cinemas querem continuar apresentando nos cinemas e os estúdios perceberam que ganham mais se conseguirem parar de entregar isso no cinema. A questão toda é o seguinte: a emoção é a mesma? O quanto de emoção a gente vai perder se a gente tiver algumas audiências? Por exemplo, jogos de futebol devem voltar daqui a 2, 3 semanas. Ninguém está conseguindo imaginar um jogo sem torcida. Então, por exemplo, o que está acontecendo? Tem alguns shows acontecendo já na Europa que as pessoas aparecem com um carro, como se fosse o drive-in. E quando elas querem mostrar algum tipo de emoção, elas gritam, elas buzinam, elas fazem algum tipo de confusão para criar uma emoção coletiva e não ficar só no individual. Então, a gente precisa preservar essa emoção coletiva. Como vai ser feito? Alguns caminhos já estão sendo trilhados. Tá? Eu não sei exatamente como, mas eu acho que o mais importante é a preservação dessa capacidade dos humanos se encontrar, dividir emoções, criar emoções pela própria divisão de emoção, né? Quer dizer, quando você está dividindo, acaba tendo uma alegria coletiva, uma nova sensação. E eu não sei como a gente vai reinventar. Na realidade, acho que a grande resposta é como manter a audiência presencial, porque em alguns casos ela é absolutamente fundamental. Ok. Muito bom. Denise, como que você sugere a gente reinventar a audiência presencial quando o online substitui muito bem? Como o Alexandre falou, eu não acho que o online está substituindo muito bem, principalmente nessa gestão do relacionamento, do aconchego, da interação. A gente está vivendo um momento de adaptação. E eu acredito muito que a sociedade ela não vai permanecer durante muito tempo com esse modelo de adaptação. Né? Então, a gente já vê em várias cidades do mundo que as pessoas já estão sentindo falta de contato, de olhar para os olhos das pessoas, tanto que você vê restaurantes com vidros, já que fazem com que as pessoas fiquem um pouco mais perto, né? Então, eu não acredito que o online vá substituir e substitui muito bem todas as audiências, né? Eu acredito que ela substitui para uma parte de pessoas. Eu acho que existem segmentações que estão muito bem, obrigada, nesse novo modelo de experiência dentro do mercado. Mas existem outra parte de público que está sofrendo muito com isso, né? Então, pessoas que já gostavam de ficar dentro de casa, pessoas que já gostavam de fazer tudo sozinhas, sem muita interação, e a interação era altamente online, para elas esse mundo está sendo mais do que o normal. Isso era o normal para elas. Mas pessoas como para mim, que sempre viajou para fazer eventos online, que sempre estava ali com o público que gosta de escutar e dessa interação, isso para mim, o online não consegue ainda
fazer exemplo hoje. Hoje a gente tem um papo muito bacana, a gente consegue se encontrar, mas a gente não consegue olhar para quem está acompanhando ainda a gente. Por mais que tenham aí várias plataformas onde as pessoas coloquem aí as carinhas para se olhar, é diferente, né? Então, como reinventar isso? Eu acho que não vai existir uma forma de reinventar, vão existir adaptações a momentos necessários para uma boa convivência, mas eu acho que o ser humano ele precisa de contato. Essa é a minha percepção. Muito bom. O ser humano precisa de contato. Locoselli, como reinventar a audiência presencial quando o online substitui muito bem? E o pessoal está dizendo é que não substitui tão bem assim, né? Eu diria que mesmo quando, né? Mesmo quando. Quando substitui muito bem. Tá. Mesmo quando. Eu entendo que existem várias situações, né, de audiência presencial. Tornando essa visão genérica em tudo, eu acho que naturalmente vai acontecer um retorno da audiência. Existem pessoas que precisam se sentir junto de outras pessoas para se sentir realizadas. A Denise mesmo deu o testemunho dela, né? Então, estando junto com pessoas, eu me sinto melhor, eu me sinto mais eu. Isso vai acontecer naturalmente. É só a gente superar o vírus chinês, tendo uma vacina, você se imunizando contra ele, vai voltar normal, né? Isso vai acontecer. Pode demorar muito para isso acontecer, pode demorar menos, mas as pessoas vão se aglomerar novamente. Agora, tem coisas que estão acontecendo com o online que não vão voltar a acontecer jamais, porque é vantajoso essa parte tecnológica de ser feita. Então, vai acontecer naturalmente um retorno do presencial. O presencial é necessário quando? Num treinamento. É necessário quando eu estou tratando o comportamental. O comportamental vai exigir a presença. Não adianta eu ficar tentando fazer isso através de todo mundo junto aqui na telinha. O comportamental é diferente disso. Então, todo treinamento que tiver o componente de comportamental, esse vai ser um que vai exigir o presencial estar acontecendo, né? Outros que a tecnologia pode substituir, às vezes até com vantagem, porque ela dá recursos que normalmente numa sala de aula você não tem, ela vai substituir. A gente precisa encarar isso aí com uma certa naturalidade. As pessoas que trabalhavam no presencial vão ter que achar uma forma. Se a tecnologia possibilitar evitar o presencial, pode ser que ele tenha ganhos. Caso contrário, o presencial vai ser exigido pelas características do que está sendo passado, e ela vai continuar existindo naturalmente. Muito bom. Eu concordo com o que vocês disseram. No fundo, os ganhos que a tecnologia traz para fazer as coisas remotas são muito grandes. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é um negócio magnífico e muito legal, né? Então, a gente pode fazer... Hoje de manhã eu estava numa conferência dessa com os capítulos de várias partes do AIBA. Tinha gente de todos os continentes ali, conectados e conversando. Isso, se a gente tentar fazer isso presencialmente, custa uma fortuna, né? Então, fazer um evento internacional, e é muito barato, é fácil, a gente ganha em escala, a gente consegue fazer um evento e colocar 1 milhão de pessoas lá para assistir a live da Ivete Sangalo na internet. Então, é muito fácil, é barato, o custo é muito baixo, e uma disponibilidade que depois que a gente fez, isso é muito legal, o que nós estamos fazendo aqui agora,
vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir depois. Então, o que a gente está criando não só está disponível no sentido remotamente, para que qualquer pessoa no mundo possa assistir o que a gente está fazendo agora, mas que as pessoas possam assistir depois, né? E nos nossos eventos presenciais do IAB, a gente não tinha isso. Então, isso tudo é muito legal. São coisas novas que essa tecnologia traz e que a gente tem que aproveitar. Mas, com certeza, a gente não vai conseguir substituir tudo. Então, assim, quem já fez sexo online sabe que não tem a mesma graça, né? O presencial é muito mais legal, né? Ou você assistiu a live do seu cantor sertanejo lá, não é a mesma coisa do que ir no show, e todo mundo, a galera, o pessoal vibrando, né? Uma festa de aniversário, tô dando dó agora, minha mãe fez aniversário outro dia, a gente fez uma live lá com ela. Meu, a gente queria dar um abraço na minha mãe, e não fomos. Nem o bolo dá para passar, né, Tom? Nem o bolo a gente não pôde comer, né? Assoprar a velhinha, assoprar a tela. Então, assim, esse contato físico, essa relação de afeto que o presencial propicia, isso faz muita falta. E a gente vai precisar manter. Ou seja, quando a gente puder, a gente vai querer se reunir para fazer uma festa, para algumas coisas. Mas, assim, isso que a gente aprendeu a fazer não vai morrer. E isso não vai substituir o presencial. Nós vamos ter as duas coisas. Assim como quando surgiu o cinema, o pessoal fala assim, o rádio vai morrer. Não morreu, o rádio está aí até hoje, a gente escuta rádio. Quando surgiu a televisão, vai morrer o cinema. E agora tem o streaming, vai morrer o cinema. Não vai morrer o cinema, o Alexandre já cantou. É outra emoção. Você entrar numa sala de cinema para assistir um filme é uma delícia. E você não vai querer abrir mão disso. Por mais que a gente tenha telas muito legais em casa, é um troço legal. Rir coletivamente. E chorar coletivamente é muito melhor. É muito legal. Então, são coisas que vão se acrescentando. Eu acho que a gente vai ter que achar são os momentos específicos onde usar essa tecnologia. As reuniões de acompanhamento, dá para fazer assim. Palestra onde não tem interação das pessoas, que é só ouvir. Pode ser um vídeo, a gente assiste na internet. Um pronunciamento, não precisa juntar todo mundo para o diretor de lá dar um pronunciamento. Então, tem um monte de coisa que realmente a gente pode ganhar. Eu vou ler aqui os comentários do pessoal no chat. Tem bastante comentário aqui. O Tonini falou, uma grande dificuldade de um professor de matemática, e ele está pegando a aula, como o Lucas tinha colocado, está sendo como escrever, demonstrar, explicar um conceito de forma virtual. Localmente ali, ele tinha mais facilidade. A Angélica diz que concorda com o Anderson, a maior dificuldade é essa interação entre as pessoas. Porque todo o resto tem que ser em ensino à distância, online mesmo, mas cultura, e aqui no Brasil ainda temos um bom caminho pela frente. A gente ainda está acostumado a se reunir, às vezes viaja para fazer uma reunião lá no Rio de Janeiro, viaja um monte de gente para se encontrar no lugar, poderia fazer online. O Ronaldo falou que naquilo que o online substitui bem, imagino que nos faltará motivação para reinventar. Talvez evolua no online mesmo, talvez a gente não volte a fazer presencial. Mas aquelas que a presencial são fundamentais, a gente tem um belo desafio para conseguir fazer o online, conseguir passar essas coisas. Luiz Rodrigues falou, essa vida de home office está cansando. Como tudo no começo foi bem legal, mas já está no meio cansativo isso agora. Digo, em contexto bem amplo, sem focar em algo específico, muita coisa envolvida. A Priscila Fraga falou, acredito que a audiência online substituirá o presencial, principalmente naqueles serviços em que a redução de custo e a otimização de resultados será essencial para a manutenção do negócio. E aí, um pouco na linha do que o Anderson estava falando, de fato, dá para reduzir muito custo. O Tonini, mais uma vez, disse que uma das coisas é que nos cansamos rapidamente, especialmente ficar parado. A nossa natureza é ser social, ter convívio, numa reunião a gente interage, é mais gostoso. Priscila, a audiência presencial é essencial em diversas situações, podendo, contudo, usufruir do que a tecnologia poderá oferecer. E aí a Priscila, eu acho que abre nosso caminho para coisas duplas, né? A gente pode ter tecnologia e presencial ao mesmo tempo. Para quem trabalha na área de vendas, está sentindo muito, pois é algo meio que olho no olho, fazer um estudo de linguagem corporal, identificar se de fato a outra ponta está disposta a comprar, falou o Paulo Tadeu. Quem trabalha com venda tem muito essa coisa do relacionamento. Tonini gostou de fazer as coisas de forma natural. O que nós estamos fazendo é virtual, né, Tonini? É mesmo. O José Paulo falou, as duas formas têm espaço para conviver juntas, depende da necessidade, tanto o virtual quanto o presencial. A Denise falou que nós somos pessoas de relacionamentos,
E a Tânia falou, eu particularmente gostei da experiência do home office, aumentou a minha produtividade devido ao tempo de percurso, etc. Mas nada substitui a interação. Gostaria de 3 vezes home office e 2 na empresa. 3 dias cá, 2 dias lá. Eu acho que muitas empresas já estão colocando isso como uma meta e vão ter grandes substituições. O Carlos, só para acrescentar, a tecnologia VR está dando um novo salto de virtual realidade virtual, de você conseguir se pensar no lugar. Eu não vi muita coisa ainda, Carlos, mas acredito que tem muita gente trabalhando com isso, porque é uma oportunidade. Acho que é isso. Conseguimos cumprir o nosso prazo. Todo mundo conseguiu nossa agenda. Nossa agenda. E esse foi o primeiro papo pós-pandemia, e outros desses vão acontecer, ou não é, Locoselli? É isso aí. Toda primeira quarta-feira de cada mês, nós voltaremos a ter um papo desse tipo, falando sobre análise de negócio pós-pandemia. Muito bom. Se você que está acompanhando a gente aí gostou, dá um joinha no vídeo, clica lá e coloca os comentários. Esse é um modelo novo, tá? Nós estamos aprendendo a fazer dessa maneira. Se você tiver sugestões para como a gente possa melhorar aqui essa dinâmica, porque também é a primeira vez que a gente fez, então a gente definiu de fazer esse turno com 3 minutos e tal. O que vocês quiserem sugerir, as sugestões são muito bem-vindas e assim vocês participam mais ainda com a gente para estar aqui no próximo papo pós-Covid, na primeira quarta-feira do próximo mês. E na semana que vem tem papo de negócio no modelo tradicional, que é aquele mais papo de boteco, mais solto. E o Locoselli, eu tô vendo que ele tá louco ali procurando para saber quem que é o papo da próxima quarta-feira, né, Locoselli? Quem que é, Locoselli? É o Átila. O Átila Beloquim volta a falar com a gente e o tema é cultura intencional. Muito legal. O Átila, que é o cara de arquitetura, e ele fala que para transformar uma organização, você precisa transformar a cultura da organização, e ele vai falar para a gente como é que monta essa cultura intencional, né? É isso aí. Muito legal. Gente... Posso fazer uma pergunta? Pois não. Não vai ter resposta ainda, mas eu acho que algumas pessoas podem estar interessadas. Esse modelo, ele vai ter uma mesa mais dinâmica, né? Nos outros modelos, as pessoas que estão vindo para a mesa são mais ou menos as mesmas. Sim, é verdade. É importante dizer isso. Não são os mesmos, né? E se alguém quiser participar dessa mesa? Eu não tenho resposta ainda. Como é que faz? Como é que vai ser aberto? Como é que vai ser escolhido? Como é que vão ser escolhidos os participantes da mesa? Quem quiser participar, é só mandar uma informação. Tem um e-mail lá no evento. A gente já tem os próximos temas, certo, para comunicação. A gente já tem os próximos temas? Porque é importante a gente ter os temas para as pessoas se candidatarem. Então, os temas estão num repositório de questões que já foram feitas. Então, eles podem selecionar as questões ali. Eles podem trazer questões. E aí, é fechado um grupo, por exemplo, o do mês que vem, o grupo já está fechado, já tem 6 pessoas que vão participar, elas já escolheram as 3 perguntas que elas vão responder e estão se preparando para responder no dia 1º de julho. Okay. A turma de agosto ainda está em aberto. Quem quiser participar, pode se manifestar lá no IIBA Brasil, no evento, e usar aquele e-mail que tem lá. Eu vou receber o interesse dela e vou colocar lá no grupo. A gente forma um grupo de WhatsApp, as pessoas vão escolher as perguntas que vão responder e vão começar a trabalhar nisso pelo menos um mês antes do papo. A gente começou aqui quase 2 meses antes, né? Foi. E o grupo de julho também já está trabalhando há algum tempo. E assim, quando a gente começou isso aqui, a gente achava que nessa data a gente já não estava mais isolado, né? É verdade, é verdade. Por isso que a gente chamou de pós-pandemia, né? E não durante pandemia, né? Mas a coisa está perdurando mais do que o necessário, no meu modo de ver. Não, mas a pandemia aí como um marco transformador. Sim. É isso. Não, o nome não está errado. Não como um evento que a gente esteja vivendo. A pandemia é um marco transformador. É um marco. Exatamente. Sem dúvida. E aí faz, inclusive, com que esses papos recorrentes a todas as quartas, eles vão fazer mais sentido, porque, de fato, o pós-pandemia é
marco transformador, ele fica. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos. Podemos encerrar, Locoselli? Mais algum anúncio? Pode, chefe, você manda. Então tá, joia. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, chame mais gente para participar. Toda quarta-feira nós estamos fazendo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, clica no sininho ali, aí você fica sabendo qual que é o papo de toda semana. E aí o YouTube, inclusive, te avisa, ó, vai começar um papo lá. Entra lá. Né? E aí, para a gente terminar o de hoje, Locoselli, solta a vinheta.